3, a partir do versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Nós vamos fazer uma síntese, porque a hora já avança e temos esse memorial a celebrar daqui a instantes. Fala sobre a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Vou repetir o versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Podemos sentar, queridos irmãos. Esse texto, dirigido à Igreja Universal, à Igreja do Senhor Jesus na face da terra, é uma chamada de atenção para alguns sintomas que evidenciam a iminência da vinda do Senhor. A vinda do Senhor Jesus só pode ser compreendida pela fé mediante o conhecimento da palavra. A palavra nos faz o relato acerca do ministério e do sacrifício do Senhor Jesus, do propósito para a reconciliação do homem com Deus. O pastor Valdino leu aqui, no capítulo 3 de Gênesis, exatamente aquele estopim da separação entre Deus e o homem. O homem feito à imagem e à semelhança de Deus, em estado de perfeição para não sofrer, para usufruir de todas as benesses da criação do Senhor, porquanto o Senhor, pela plenitude da sua vontade, criou todas as coisas, e no sexto dia da sequência da criação criou o homem, tomando do pó da terra e soprando-lhe nas narinas o fôlego de vida, fazendo alma vivente, dotando-o de vontade própria. Deus fez ao homem na condição de obedecê-lo e segui-lo, e agradar e administrar tudo que é seu. Mas o homem, ele se deixou levar por uma ilusão, se deixou levar por um engano, e neste engano ele concebeu o pecado. E o Senhor, que a tudo contempla, vendo que o homem havia cometido pecado, diz a palavra ali, parece que no versículo 12 ou 13, eu não me lembro bem, Deus chama Adão: Adão, onde estás? Deus sabia que ele tinha cometido pecado. E Adão, quando ouviu a voz de Deus, diz a palavra que ele se escondeu, ele e a mulher, porque ao pecarem, ao desobedecerem, abriram-se-lhes os olhos, e eles deram-se conta de que estavam nus. E como nus, tiveram vergonha da presença de Deus, e tiveram que andar escondidos. Essa nudez, amados irmãos, tipifica a nudez espiritual, tipifica exatamente o homem sem a salvação em Cristo Jesus. É o homem na sua natural concupiscência carnal, é o homem que não tem conhecimento de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção da igreja nesta noite,
diante da grande responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros quando vamos cercar a mesa do Senhor, é que muitos dentro da igreja estão nus, não ouvem mais a voz de Deus, e Deus também não lhes fala mais nada, porque tem os corações cauterizados pelo pecado, pelas concupiscências carnais, que são a causa da separação do homem com Deus. E nesse cenário, nesse mar de desgraça que é a apostasia, ou seja, a perda da esperança da fé, a fé já não lhes diz mais nada, senão pela troca de interesses imediatos. Uma fé mercantil, uma fé pecuniária, uma fé que não é para a salvação, mas é para uma demonstração, às vezes até de força e de arrogância, conforme nós vemos em muitos casos. Mas a fé verdadeira, ela nos leva a nos vestirmos de Cristo, de termos roupas espirituais e o revestimento do Espírito Santo que nos fortalece para dizermos ao inimigo das nossas almas: sai fora, porque as tuas grandezas não me agradam, eu me agrado das grandezas celestiais. Ainda nesse mar de desgraça, nós vemos o apóstolo Pedro naqueles dias falando não só para os crentes daqueles dias, mas sobretudo numa lição profética, uma mensagem profética, falando à nossa igreja hoje, a nós pastores, a nós obreiros, a nós cantores, a nós membros de círculo de oração, a nós membros de ministério, falando a cada um de nós: onde está a promessa da sua vinda? Eu vivo como quero, eu faço a religião que eu quero, eu cultuo do jeito que eu quero, eu canto o que eu quero, eu falo o que eu quero, porque já não tem mais esperança da vinda do Senhor. É uma enfermidade que tem graçado pelas igrejas modernas. Mas a palavra nos diz que desde que o mundo foi criado, Deus já tem o seu projeto. E o projeto de Deus é reconciliação em Cristo Jesus. E se há esse projeto de Deus, é porque também há o estado natural da perdição, da perda, da salvação. A igreja, ela tem que ter consciência de que a vinda do Senhor está próxima. Aí nós vamos aqui nos reportar e de uma forma até racional podemos compreender o estado daquelas pessoas que, como hoje também, têm uma fé mecânica, mas não é uma fé para a salvação, não é uma fé para ir para o céu, não é uma fé para conserto de vida, não é uma fé para uma vida de vestimentas espirituais, roupas espirituais que testifiquem de Cristo. Naquela passagem que nós lemos ali, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, sobre a ceia do Senhor, que dá aquela estrutura doutrinária para a celebração da ceia, certa altura ele diz: fazer isso para anunciar a morte do Senhor até que venha. Anunciar a morte não é com a garganta, é com o viver, é com o testemunho de vida, é com a renúncia às coisas mundanas, é com aquela vestimenta, com aquele revestimento, com aquela beleza, com aquelas vestes que fazem distinção daquele que está nu. E aquele que está nu espiritualmente, ele não pode falar que está esperando a Jesus, porque ele não está esperando. Ele pode até ter um discurso, mas ele, no seu coração, ele está destituído da glória de Deus, porque ele assim se coloca, assim ele se impõe, porque ele passa a ser arrogante e acha que a sua maneira de entender a salvação está acima dos próprios preceitos bíblicos. E não, meus amados irmãos, a salvação começa pelo ouvir, pelo arrependimento, pelo conserto e pela obediência. E por que nós falamos isso nesta noite?
porque é nossa responsabilidade trazer da parte de Deus, constante a sua palavra, uma mensagem que nos chame à responsabilidade que nos cabe como membros de Deus ao cercarmos esta mesa, quando tomaremos o pão na comemoração do corpo de Cristo e também tomando do vinho numa celebração do seu sangue que nos purifica de todo pecado. E a palavra de Deus diz: cada um de si se examine. Examine esse homem a si mesmo. Eu não posso examinar a consciência de ninguém. Nem o pastor da igreja pode examinar a minha consciência. A minha consciência é um tribunal meu. Ele está dentro de mim. Eu é que sei se estou esperando o Senhor Jesus ou não. Eu é que posso avaliar, consoante confrontando com a palavra, se verdadeiramente a minha fé está me dando potencial suficiente para eu aguardar a vinda do Senhor Jesus e repousar nessa esperança e segurança, sem medo de ser encontrado nu, porque os nus ficarão, só os vestidos e revestidos subirão. Amados irmãos, o tempo de Deus, se nós formos acompanhar, nós que somos mais antigos, mais idade, temos visto nessa igreja contemporânea, ou seja, na igreja atual, diversas fases, muitas fases. E nessas diversas fases, nós vemos muitas instituições do homem. E na medida em que o homem vai instituindo seus conceitos, o Senhor Jesus vai se recuando. E o Espírito Santo vai dando lugar para que o homem faça e cumpra aquilo que Deus permitiu a ele, escolher o seu próprio caminho. Aí que começa a nossa responsabilidade. O esperar a vinda do Senhor é manter-se numa vida de comunhão com Deus, renegando todas as coisas do mundo, quer seja obreiro, quer seja irmão, quer seja irmã, quer seja moço, quer seja moça. Não pode estar no compasso do mundo, porque o mundo está nu. E nós não podemos pegar a nossa roupa espiritual e rasgá-la para ficarmos igual ao mundo, por conta da nudez lá fora é até um pouco confortável. É um paradoxo que se faz como colocação neste momento. Mas a nudez, ela é muito confortável sob certo aspecto, porque você não precisa ter cuidado com vestes, você não precisa zelar por roupa, você não precisa ter cuidado com a sua vestimenta. Conforme tiver, está bom. E a roupa exige zelo, cuidado. Não pode deixar inodoar, não pode deixar sujar, porque aquele que subiu aos céus virá para buscar os que estão vestidos de roupas brancas, de linho resplandecente. E como está o linho da tua roupa espiritual, meu irmão? Para nós aqui, obreiros, como está a nossa roupa espiritual? A de cada um de nós aqui, a começar do nosso pastor. É uma pergunta que se faz. Será que a nossa roupa, pastor Marcelo, está em condições de nos apresentarmos diante de Deus? Ou será que na hora que ele chamar Marcelo, Marcelo, você tem que fugir? Ouvir a tua voz e tive que esconder, porque eu não estava te esperando essa hora, Senhor. Com licença por essa colocação, porque é daqui de cima que a gente começa o exemplo. Não se pode ensinar a igreja de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. É com a minha vida que a gente tem que começar a mostrar à igreja o que é o certo e o que é errado. Amados irmãos, muitos não estão mais esperando Jesus. Muitos estão na igreja cantando, enchendo espaço, indo para grandes movimentos, sem esperar Jesus. Vida ruim, vida suja, travestidos de mundanismo. A gente tem encontrado, a gente que anda em cidades maiores, eu e ela, temos visto como pessoas que nós conhecemos antigamente com vestes resplandecentes. Irmãs idosas, que tinham uma postura bonita, tinham um andar diferenciado. Como estão mundanizadas? Que caras nojentas, cheias de graxa, cheias de pintura preta, cheio de uma opção de cor, muda cor de cabelo, muda tudo para poder parecer com o mundo. Não está esperando Jesus, amados irmãos.
Quem está esperando Jesus fica na beleza com que Cristo lhe deu e nela se alegra e se contenta. Vale para os homens também. Vale também para os homens. Muitos que a gente vê por aí que não pensam que a gente está vendo, nós estamos observando. Pior, o mundo é que está nos observando. E o mundo cobra a nossa postura. Muitos não têm condições de falar da vinda de Jesus, porque Ele mesmo não está esperando coisa nenhuma. Mas, amados, ainda é tempo. Deus ainda está nos chamando por nome. Edivar, Edivar, onde estás tu? E eu tenho que cuidar para que estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, estou ouvindo a tua voz. Estou preparado, Senhor, para encontrar-me contigo, porque estou vestido de salvação e revestido do teu Espírito. Mas a vinda de Jesus está demorando muito, né, irmãos? Quem tem mais de 20 anos de fé aqui, por favor? Os seus meninos, né? Mais de 20 anos. Volta porque os 40? Poxa, tem mais do que eu? Poxa, é mais novo do que eu, tem mais tempo do que eu. Tá bom. Essa era a mensagem, quando o Senhor aceitou Jesus, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Pastor Marcelo, eu vou até dispensar. Vamos pegar o Livino aqui. Não era essa a mensagem, Livino? Quando você jovem ainda aceitou a Jesus, o resto é tudo piado, tudo novo. Tem que começar do Salésio, tudo novinho. Vamos pegar só os dois velhinhos aqui. Jesus vai voltar para buscar o Senhor. Não era essa a mensagem? Mas ele não veio, e agora? Não veio, até agora. Desde que você aceitou Jesus, há a promessa de que ele virá. É já a última hora, no tempo de João, esse mesmo. Amados irmãos, esse pseudiato, ou essa diferença de tempo que se nos afigura como uma promessa inválida, uma promessa que não vai acontecer, isso é uma mera ilusão nossa, porque nós temos parâmetros de medição e aferição segundo a nossa compreensão. Mas Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é Senhor do tempo. Ele tem um tempo para tudo. Vejamos aqui no capítulo 5 dessa segunda carta de Pedro. Não, perdão. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Exatamente, obrigado. Versículo 8. Abra aí para ver. Nós achamos que Jesus está demorando. Quer dizer, nós, no sentido de que, desde que aceitamos o Evangelho, estamos esperando Jesus, ele não vem. E por ele não vir, muitos vão fraquejando. Muitos vão arrumando assim a forma do mundo, vão se conformando com o mundo. O mundo tem seus agrados, tem seus afagos. E aqueles afagos do mundo, às vezes, parece que são melhor no coração de muitas pessoas do que o rigor da fé. Porque a fé é uma coisa rigorosa. A fé, ela não claudica. A fé gera esperança. E se tem esperança, tem convicção, tem certeza. Fica o pé e espera, porque tem certeza de que vai acontecer. Mas vamos ver o que a palavra nos fala sobre esse tempo que parece que nos chega. Ainda no capítulo 3, a partir do versículo 8, nós vemos: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O Senhor não retarda a sua promessa. O cumprimento da sua promessa está dentro do tempo estabelecido por Ele. Ele já tem o seu tempo estabelecido, meus irmãos. Ele tem o seu tempo estabelecido para a nossa vida individualmente. Ele sabe o que nos reserva. Ele sabe o que nos aguarda. Ele sabe o dia de vir buscar a sua igreja. Porém, a longanimidade dele, por não querer
que alguns se percam, é exatamente para que todos venham ao arrependimento. É nisto que a igreja tem um guia para a orientação da sua conduta, anunciando a vinda do Senhor até que venha, a morte do Senhor até que Ele venha, anunciando neste ato que vamos participar daqui a pouco, porque Ele quer que todos venham ao arrependimento. E quem tem que pregar acerca da salvação, que faz a separação da perdição, é a igreja. E a igreja, em primeiro lugar, tem que viver essa salvação, viver essa esperança, viver essa certeza, para depois, com convicção e testemunho de vida, anunciar ao mundo que Jesus virá buscar, e Ele é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça em Cristo Jesus e por Ele, para que não desanimemos, não nos conformemos com o mundo, não percamos a beleza dessas vestes que Ele preparou para nós, porque Ele está demorando a vir. Não está demorando, amados. É no tempo que pertence a Ele. E nós estamos dentro dessa conjuntura, porque nós também somos projeto dEle. Nós somos parte desse grande e excelente projeto para a salvação, separação do pecado, aperfeiçoamento no Espírito, para um dia chegarmos na glória, quando Ele vier nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e tenhamos nesta noite um bom momento de celebração aqui com os amados irmãos. Muito obrigado, queridos. Obrigado, querido.